Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre elipse, é a primeira das cônicas aí, nas próximas aulas vamos falar aí de elipse, hipérbole e parábola, começando hoje com elipse. Para definir uma elipse a gente vai precisar aqui de dois pontos, aqui no nosso caso vão ser aqui o F1 e o F2, o F e o F1 no caso. De um número R que seja maior que a distância entre esses dois pontos. E a gente define a elipse como sendo o conjunto dos pontos que satisfazem essa igualdade, ou seja, que a distância de um ponto P, que vai pertencer a essa elipse, ao ponto F, que é o primeiro foco, mais a distância do ponto P ao ponto F1, que é o segundo foco, igual a esse R aí já pré-definido. Então, isso aí é uma elipse com focos em F e F1, e o eixo maior é o R, é o tamanho do eixo maior. A figura que esse conjunto de pontos forma é essa daí, representada nessa figura. Isso é chamado de elipse, como se fosse uma sequência só que achatada. Aqui a gente tem o nosso eixo maior, né, o A até A1 até A. E a gente tem o eixo menor, que é esse eixo aqui, que é B1 a B. O encontro de A1A com B1AB, essa intersecção aqui, é o centro da elipse, e aqui estão representados os focos F1 e F. Então, está representado aí todos os elementos da elipse. Aqui, os pontos A1, B1, A e B são chamados também de vértice da elipse. Se você observar aqui, o tamanho de A1 até A vai ser exatamente o R, que é o eixo, o tamanho do eixo. Aí eu já falei que a interseção de A1 com B1 é o centro da elipse. Uma forma intuitiva de ver o que como é formada a elipse é basicamente você fazer, por exemplo, aqui um esquema, você pregar aqui, sei lá, 2 pregos nos pontos F1 e F, e prender um barbante com as pontas em F1 e F, de forma que fique frouxo esse barbante. Aí com o lápis você estica esse barbante, então o barbante vai ser isso daqui, esses dois lados aqui, é o barbante esticado, e você vai fazendo a figura que ele forma com ele esticado, vai girando em torno do F1 e F2, então ele vai formar exatamente essa figura. Vocês podem fazer o teste aí, que vai funcionar com barbante e 2 pontos fixos. Então essa é a ideia da elipse. Aqui a gente vai deduzir a equação da elipse quando ela está na forma mais simples, ou seja, quando o seu centro está na origem e o eixo vai ser exatamente, ou o eixo maior no caso, ou vai ser parte do eixo X, como está nessa primeira figura, ou parte do eixo Y, como está nessa outra figura. Aqui a gente denota os nossos vértices como sendo esses pontos aqui. Como a gente sabe que o A1 e A está em cima do eixo X, então a coordenada Y vai ser 0, e a coordenada X a gente chama de A. A mesma coisa aqui com o B e o B1, como está no eixo Y, a coordenada X vai ser 0, e a coordenada Y a gente chama de B, no caso vai ser B e menos B. A mesma coisa com o foco, vai ser menos C 0 e C 0. Então, com esses elementos aí, a gente vai deduzir a fórmula para a equação desta elipse aqui, da primeira. E a segunda, ela segue de forma análoga, a gente deixa como exercício. Certo, na definição, a definição diz o quê? A definição diz que a distância de um ponto P qualquer, se a gente selecionar um ponto P qualquer da elipse até o F1, somado com a distância desse ponto P até F, que é o outro foco, vai ser exatamente igual ao eixo, mas o eixo vai ser a distância do A1 ao A2, como está aqui, do A1 ao A, como está aqui. Então, usando a fórmula da distância entre pontos que a gente aprendeu na unidade anterior,
substituindo aqui o valor do P. P a gente chama de um ponto qualquer que é x e y. Então, substituindo aí, vai ficar x menos o x do ponto F1, que é menos C, mais y menos y do ponto F1, que é 0. A mesma coisa aqui para o P e F, fica essa raiz aí. E a mesma coisa para A1 e A. Então, substituindo só os valores dos pontos, a gente chega nisso aí. Simplificando aqui vai ficar mais, né, nessa primeira parte. Esse menos com esse menos, 0 aqui a gente some. Aqui repete, esse aqui 0 vai sumir. E aqui menos A com menos A fica menos 2A, quando eleva ao quadrado fica 4A ao quadrado. Esse aqui fica 0. E a raiz de 4A ao quadrado, aqui fica a raiz de 4A ao quadrado. Só que a raiz de 4A ao quadrado é exatamente igual a 2A, então fica 2A aqui. O segundo passo vai ser passar esse termo, essa raiz aqui para o segundo membro. Então vai ficar só aqui no primeiro membro esse termo. E no segundo membro fica 2A menos esse termo que a gente passou para o segundo membro. E a gente pega e eleva ao quadrado aí ambos os lados. Aqui no primeiro membro o quadrado vai cortar com a raiz. Então vai ficar só o que estava aqui dentro. E no segundo membro a gente resolve isso daí. Vai ficar o quadrado do primeiro, tá aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá isso aqui. Mais o quadrado segundo. O quadrado segundo corta a raiz, então fica só o que está dentro. Aí agora a gente pode observar que esse y, aqui no primeiro membro aparece um y ao quadrado e aqui no segundo membro também. Então a gente pode cortar os dois e a gente pode abrir também aqui esse termo, né? Vai ficar x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado, igual. A gente repete esses dois primeiros termos e abre também esse termozinho aqui atrás, que fica x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado. E agora, novamente, a gente pode cortar o c que aparece nesse lado e aqui nesse lado também, e o x ao quadrado que aparece nesse lado e no segundo membro também. Então, juntando os termos que ficam aqui, a gente fica aqui no primeiro membro. Tem 2xc desse lado e tem um menos 2xc do outro lado. Passando ele para o primeiro membro, vai ficar positivo. E vai somar com esse 2xc, então fica 4xc. E esse 4a ao quadrado a gente passa para o primeiro membro, fica menos 4a ao quadrado. E aqui só repete o que sobrou no segundo membro. Aí a gente pode simplificar, né? Dividir por 4 aqui nos dois membros. Então aqui fica só xc, menos aqui fica a ao quadrado, igual a menos, esse 4 some também, fica a vezes essa raiz. Novamente, a gente eleva ao quadrado para poder eliminar essa segunda raiz que aparece aqui. Aí, elevando esse primeiro termo ao quadrado, fica x ao quadrado de c ao quadrado, menos 2xc ao quadrado, mais a elevado a 4. Aí, isso aí vai ser igual. Aí, elevando aqui ao quadrado, vai ser a ao quadrado, vezes essa raiz ao quadrado. A raiz ao quadrado elimina a raiz e fica só o que está dentro. Aí, abrindo o que está aqui dentro, fica x ao quadrado menos 2xc mais c, e repete esse y ao quadrado. Aqui, observe que no primeiro membro a gente tem esse termo, menos 2xc ao quadrado, e no segundo membro a gente tem esse menos 2xc que está multiplicando aqui ao quadrado também. Então, ele vai sumir junto com esse daqui. Então, o que nos resta é os termos que estão multiplicando o x ao quadrado. Tem esse termo aqui e tem esse termo aqui, o x ao quadrado vezes ao quadrado. Então, passando esse termo para lá, o c vai ficar negativo. Então, a gente fatora aqui e coloca em evidência o x ao quadrado. Vai ficar esse termo aqui multiplicando o x ao quadrado. E o y ao quadrado, ele aparece só aqui no final, né? Aqui no final, só que está o ao quadrado multiplicando ele. Então, a gente coloca aí mais esse ao quadrado, y ao quadrado. Igual, e agora repete os termos que sobraram, que foi esse a quarta, que está aqui, que é exatamente a ao quadrado vezes a ao quadrado, né? Coloquei já fatorado. E o termo, e esse último termo aqui, que é o c ao quadrado multiplicando ao quadrado, que ele está aqui, fica o sinal de menos que a gente passou para o outro lado. Então, aí finalmente, se a gente pegar lá na nossa figura esse triângulo, o triângulo OBF, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente tem aqui o OB
F, o F está aqui, foco. Se a gente pegar esse triângulo, a gente sabe que essa medida aqui, a altura do triângulo é B, e a gente sabe que aqui é C, e essa hipotenusa vai ser exatamente o A, que é a metade do eixo maior. Então vai ser A. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Colocando aí o B ao quadrado em evidência, isolando no caso o B ao quadrado, a gente fica com B ao quadrado igual ao quadrado menos C ao quadrado. Então a gente sabe que esse A ao quadrado menos C ao quadrado é exatamente B ao quadrado, né? Então a gente pode substituir tanto em um lado quanto no outro por B ao quadrado. Aí a gente fica com essa expressão mais simples. E agora a gente pode dividir aqui ambos os lados por A ao quadrado, B ao quadrado. Aí fica isso aqui. Nessa primeira parte o B ao quadrado corta com o B ao quadrado. Então fica só x ao quadrado sobre A ao quadrado. Da mesma forma aqui a gente corta o A ao quadrado com A ao quadrado. Fica y ao quadrado sobre B ao quadrado. E aqui corta todo mundo, né? Fica só 1. Então, a gente chega aí, fez toda essa contalhada para encontrar aqui uma fórmula simples para a equação da elipse, quando, nesse caso, é quando o eixo maior está em cima do eixo x, o eixo das abscissas. Então, beleza, essa é a equação. Aí tem outro caso quando o eixo maior está em cima do eixo do y, que é aquela segunda figura. A gente consegue mostrar que a equação é a mesma, essa aqui também, só que neste caso, no nosso primeiro caso, a gente sabe que o a ao quadrado é maior que o b ao quadrado, ou seja, a maior que b. Só que quando está no eixo y, o b ao quadrado vai ser maior do que a ao quadrado, ou seja, o b vai ser maior que o a. Então a diferença é essa, quando está em cima do eixo x, o a é maior que o b, quando está em cima do eixo y, o b é maior que a. Certo? Beleza. Aqui é só mostrando o que acontece pegando o triângulo quando está no eixo y. A relação que a gente tem é essa daqui, é o que o b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. E quando está em cima do eixo y, a relação que a gente tem é essa daqui, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então é bom lembrar essas duas relações, que dependendo do caso a gente vai usar uma ou outra. Então, resumindo aqui, a equação, tanto quando estiver no eixo x ou no eixo y, vai ser a mesma, essa daqui, só precisa lembrar dessa equação. E aí a gente vai analisar, quando o a for maior que o b, então os focos vão estar sobre o eixo y, ou seja, a equação, o eixo maior vai estar sobre o eixo y, ela vai estar deitada, entre aspas, a elipse. Os focos vão ser exatamente esses dois pontos, em que esse C é o C lá daquele triângulo, e ele é encontrado como sendo a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Beleza. E quando A é menor que B, vai acontecer o segundo caso, como eu havia falado. A elipse, o eixo vai estar sobre o eixo Y, então ela vai estar em pé, entre aspas. E os focos vão ser dessa forma, 0 menos C e 0 e C, que vão estar sobre o eixo Y. E o C vai ser calculado de forma análoga ao anterior, só que a raiz de b ao quadrado menos a ao quadrado, já que o b é maior que a aqui. Então, é tudo que a gente precisa saber sobre elipse, por enquanto, é isso. A gente só precisa saber essa fórmula e identificar esses elementos, A, B e C, que tem formulazinhas também. Então, é bem tranquilo de identificar. Aqui eu vou passar agora uma série de exemplos para vocês verem como funciona aqui para encontrar a equação ou da equação encontrar esses elementos. Nesse primeiro a gente tem uma equação e a gente quer encontrar os vértices e os focos dessa elipse. Então vamos lá. Lembra da equaçãozinha geral? O que está embaixo do x é o a ao quadrado, né? E o que está embaixo do y é o b ao quadrado. Então aqui a gente já encontra que a ao quadrado é igual a 4. Então o a vai ser a raiz de 4. Aqui eu não tem mais ou menos, porque o a sempre é positivo, então não tem a possibilidade de ter o menos, não. Então vai ficar a igual a 2. O outro aqui é b ao quadrado igual a 9. Então, b vai ser igual a raiz de 9.
Então, B vai ser igual a 3. Beleza. Lembra que quando aqui o B for maior do que o A, né? Então, quando isso acontece, a gente já sabe que o eixo da elipse ela vai estar sobre o eixo dos y. E o C a gente calcula como? Tirando a raiz de B ao quadrado menos A ao quadrado. Então, C vai ser igual a quem? Raiz de 9 menos 4, né? Que é... Então, C vai ser raiz de 5. Pronto, então ele quer, voltando aqui para o enunciado da questão, ele quer os vértices e os focos. Primeiro, os vértices. Os vértices são A1, A, B1 e B. O A1A são os que estão no eixo X, né? Então, a coordenada Y já vai ser 0. O B1B vão estar no eixo Y, então a coordenada X já vai ser 0. E agora a gente só completa. O A1 aqui como o nosso A é 2, então vai ser menos 2 e 2. O B1, como o B é 3, vai ser menos 3 aqui e 3. E falta os focos, né, que são F1 e F. Como a elipse está sobre o eixo Y, então os focos aqui vai ter o valor X sendo 0, né? E os focos vão ser aqui dados pelo C, né? Que é raiz de 5. Então, é menos raiz de 5 e raiz de 5. Então, temos aí todos os elementos. Temos os vértices aqui, os 4 vértices. E temos os 2 focos. Então, já temos todos os elementos aqui da nossa elipse. Basta agora só fazer o esboço dela. A gente pega e coloca esses pontos principais. Primeiro os vértices aqui, que é menos 2, 0 e 2, 0. Então, vai ser o 2 aqui, menos 2 aqui, 2, menos 2. E o B é menos 3 e 3. Então, 3 aqui, menos 3 aqui. Os focos vão ser raiz de 5 e menos raiz de 5. Nesses 2 pontos, né? Sobre o eixo Y. E agora basta só desenhar, né? A elipse vai passar por cima dos vértices, então vai ser algo mais ou menos assim. Então essa vai ser a nossa elipse. Um segundo exemplo aqui, agora é quando os focos aqui, eles não estão sobre o mesmo eixo aqui, ó. O F1 está sobre o eixo Y e o F está sobre o eixo X. Não, o contrário, né? O F1 está sobre o eixo X e o F está sobre o eixo Y, né? Já que o F1 tem a coordenada Y sendo 0, então está em cima do eixo X. E o F tem a coordenada X sendo 0, então está em cima do eixo Y. E o eixo maior aqui é 7. Então, nesse tipo de questão, a gente vai usar a definição inicial. A gente tem que a definição inicial é o quê? Que é a distância de um ponto P ao F1 mais a distância de um ponto P ao F vai ser igual a o eixo maior, que é 7. Seria R aqui, que a gente chama de eixo maior, né? No nosso R, que aqui no nosso caso é 7. Então, só é colocar na fórmula, né? Coloca aqui, vai ser raiz, aí a distância de P é F1, então vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, aí com a distância com F1, mais a raiz, distância de P a F, então vai ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, igual ao eixo maior, que nesse caso aí é 7. E agora a gente vai fazer o mesmo processozinho que a gente fez na demonstração que eu fiz agora há pouco para vocês. A gente vai isolar aqui uma das raízes, vai ser raiz, aqui é x mais 3 ao quadrado, mais y ao quadrado, é igual, aqui a gente tinha 7 lá no segundo membro, vai ficar 7 menos essa da raiz aí, que vai ser x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Agora a gente eleva os 2 membros ao quadrado.
Aí vai ficar aqui no primeiro caso, vai ser x mais 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 14 raiz disso tudo aí. Mais o segundo ao quadrado, que vai cortar a raiz, vai ficar só o que está dentro, que é x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Aí a gente abre aqui essas contas, aqui, 3. Então, abrindo essa primeira, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9 mais y ao quadrado igual a 49 menos 14. Essa raiz aí, x quadrado, repete. Quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui fica... A gente pode cortar esse x com esse x, o y ao quadrado com y ao quadrado. Isolando tudo aí no primeiro membro, vai ficar esse 6x mais aquele 8y, passa para o primeiro membro. E os números que vão restar aqui vai ficar, passando tudo para o primeiro membro, vai ficar mais 50, na verdade fica menos 56. Soma desses três números, menos 56. Porque aqui o 49 vai passar negativo para o primeiro membro e o 16 passar negativo para o primeiro membro. Aí isso tudo aí vai ficar igual a menos 14 vezes essa raiz, x ao quadrado. Eu vou abrir esse quadrado aqui, vai ficar y ao quadrado, menos 8y mais 16. Posso simplificar ambos os membros por 2. Então vai ficar aqui 3x mais 4y menos 28 igual a menos 7 raiz x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 16. Novamente, elevando ao quadrado ambos os membros. Aqui a gente vai ficar 9x ao quadrado mais 12xy menos aqui 3 vezes 28 dá 84. Fica 84x. Aí continua agora, fica mais 12xy mais 16y ao quadrado menos 112y. Aí isso menos 84x mais, no caso fica menos 112y mais 28 aí ao quadrado. 28 ao quadrado, calculando aqui, fazer aqui a conta, 28, aí dá 584. Aí isso tudo igual a esse segundo quadrado aí, vai ficar 49 vezes, essa raiz vai sumir, vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 8y, mais 16. Certo? Aí agora é só ordenar esses números. Primeiro, o que está multiplicando aqui o x ao quadrado. Eu tenho aqui esse e aqui eu tenho 49x ao quadrado, então vai ficar fica menos 40x ao quadrado. Agora que está multiplicando o y ao quadrado, eu tenho aqui o 16 e eu tenho esse 49, então vai passar negativo, vai ficar menos 33y ao quadrado. Agora que eu tenho multiplicando aqui x e y, tenho aqui e tenho aqui, né? Então é mais 24 xy,
Deixa eu já ir cortando os que eu tô já somando. O que está multiplicando só o x? Eu tenho aqui 84 e 84 aqui, então vai ficar menos 168x. Aí o que eu tenho multiplicando só o y, eu tenho 112, 112, e aqui eu tenho 49 vezes 8. Então, fazendo aqui, 112, 112, que dá 224, e ainda eu tenho esse, tem que fazer a diferença com 49 vezes 8. 49 vezes 8, 2 vezes 7, 2 vezes 32, 39. Então vai ser 392 menos esse 224. Então vai ficar aqui 8, 6, 1. Vai ser 168 positivo aqui desse lado. 168. Isso daí foi o multiplicando do y. E falta agora os elementos que estão sem nenhuma incógnita, não é? Que é esse 584 e 49 vezes 16, não é? 49 vezes 16 basta multiplicar aqui esse por 2, fica 4, 8, 784. Então é 784, vai ser negativo, então vai ficar mais aqui, fica menos 200. Então vai ficar menos 200 igual a zero. Então essa seria a equação da nossa elipse com focos em eixos diferentes. Então vocês veem que quando os focos estão em eixos diferentes, a gente usa a definição, e isso vai acarretar em contas maiores, porque não está na forma simplesinha, né? Se a gente for desenhar o gráfico, o esboço dessa elipse, lembra que um dos focos era menos 3 e 0, então aqui, e o outro era 0 e 4, então aqui em cima. Então os focos aqui tinha F1 e F aqui. Então a forma da nossa elipse seria mais ou menos assim. Por isso que ela deu essa torta desse jeito. Então, uma dica, na verdade, só um spoiler do que vai acontecer no futuro. Sempre que tem o termo XY na equação da elipse, a gente vai saber que ela está rotacionada, ou seja, ela não está nem paralela ao eixo X, nem paralela ao eixo Y. Ela vai estar torta desse jeito. Então, tá tudo de acordo. Um outro exemplo, nesse outro exemplo aqui, a gente introduz o conceito de excentricidade. Excentricidade de uma elipse vai ser esse número aí, que vai depender se a elipse está paralela ao eixo X, o eixo dela está paralelo ao eixo X, ou paralelo ao eixo Y. Se for paralelo ao eixo X, a excentricidade vai ser C sobre A, e se for paralelo ao eixo Y, a excentricidade vai ser C sobre B. Ou seja, a excentricidade é C sobre o máximo de A e B, ou seja, você vai ver quem é maior, A ou B, e vai colocar na fórmula. Então vai depender se o eixo maior está no eixo X ou no eixo Y. Então você vai pegar A ou B e fazer essa divisão. Mas a excentricidade vai ser isso aí. Então ele pede para a gente a equação da elipse cujos focos são... ele disse que os focos estão no eixo Y. Se estão no eixo Y, o B vai ser maior do que o A. Se o B é maior que o A, então na nossa excentricidade a fórmula vai ser com maior, né? Então vai ser C sobre B. Beleza, então a gente já tem a fórmula da excentricidade. E ele disse que a excentricidade vai ser igual a 3/5. Mas a gente sabe que C é exatamente o número que está no foco, né? Então é 3. Então vai ser 3 sobre B igual a 3 sobre 5. Aí fazendo aqui essa conta, fica 3B igual a 15. Então B é igual a 15 sobre 3. B é igual a 5. Então achamos o B. E para achar o A, lembra que quando os focos estão sobre o eixo Y, a fórmula para encontrar
o A, B e C é a seguinte, a gente usa essa aqui, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Tem essa formulazinha, então substituindo os valores de as valores de B e C que a gente já tem, fica 5 ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 25 menos 9. Então, A ao quadrado vai ser 16. Então, A vai ser igual a raiz de 16. Aqui vai ficar 4. Então, para finalizar e encontrar a equação, a gente usa a nossa formulazinha, né? A gente sabe que a fórmula da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O a vai ser 4, então vai ficar x ao quadrado sobre 16, que é ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Como b é 5, vai ficar 25. Tudo isso aqui igual a 1. Então, essa aqui é a equação da nossa elipse. Ok? Beleza. Agora a gente vai ver a equação da elipse quando ela não está com o centro sendo no 0, 0. Quando o centro dela não é o 0, 0. Quando o centro é outro ponto. Se o centro for nesse ponto H e K, a gente identifica aqui o H no eixo X e o K no eixo Y. Desenha aqui o centro. Então, a elipse vai ficar em torno desse centro. A gente consegue identificar aqui os novos vértices, A1, A. Na verdade, aqui seria A. E B1B. Beleza. Para encontrar a fórmula dessa elipse, da mesma forma que como a gente fez anteriormente, a gente vai encontrar que a fórmula vai ser exatamente assim. Vai ser parecida com a forma anterior, com a diferença de que o centro vai ficar aqui dentro, diminuindo no x e no y. Se o centro aqui, no nosso caso, o centro é h e k, então a gente pega e diminui no x o h, eleva ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado. Então a única diferença vai ser os caras do centro aí que estão diminuindo. Então a fórmula é essa, e todos os outros argumentos são válidos. Quando está paralelo ao eixo x, ou seja, quando está deitado, o a vai ser maior que o b, quando está em pé, o b vai ser maior que o a, e vale aquelas formulazinhas que envolvem o a, b e c. Porque é sempre usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que vai aparecer também aqui, né? No nosso caso aqui, tipo, ele apareceria aqui o triângulo retângulo. E esse valor aqui não deixa, vai ser o b, esse vai ser o c e esse vai ser o a. Então vai valer que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. Vamos agora para exemplos. O primeiro deles, ele tem uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y. Então a gente já sabe que o b vai ser maior do que o a. Ele deu o centro e ele deu a excentricidade. A gente já tira a excentricidade aqui, que é 1/2. Mas a excentricidade, aqui como o b é maior que o a excentricidade da formulazinha vai ser c sobre b, né? Então, beleza. Então, o que a gente tira daí é que o centro aqui a gente já tem que é 4 e menos 2. E a gente tem ainda que o eixo menor vale lembrar que o eixo menor vai ser 2 vezes A, porque no nosso caso aqui o eixo maior vai ser, ele falou aqui que o eixo maior é paralelo ao eixo Y, então o eixo maior é 2B, então sobra para o eixo menor sendo 2A. Então 2A aqui vai ser igual a 6, então a gente tira aqui que o A é igual a 3. Temos também que o B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, né? Porque está paralelo ao eixo Y. Então, o B é maior que A e vale essa fórmula. Então, a gente vai juntar aqui dessa excentricidade, fazendo aqui extremos e meios. A gente tira aqui B é igual a 2C, né? Então, a gente vai pegar esse valor e substituir aqui nessa formulazinha. A gente sabe que B é igual a 2C, então no lugar do B coloca 2C, fica 2C ao quadrado igual a ao quadrado. A é 3, então fica 3 ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui vai ficar 4C ao quadrado
esse c passa diminuindo para o outro lado, menos c ao quadrado igual a 9. Então, aqui fica 3c ao quadrado igual a 9. Então, c quadrado é igual a 9 sobre 3. Então, fica c ao quadrado igual a 3. Então, c vai ser igual a raiz de 3. Então, beleza, encontramos o nosso valor do c. Voltando aqui para cima, a gente sabe que o b é igual a 2c, né? Então, o b vai ser igual a 2 raiz de 3. Então, já temos o valor do b, do c e do a, que está aqui. Então, já podemos formar nossa elipse. A equação geral é x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Essa é a equação. Aí você vai substituir os valores, em que esse h e k são os elementos do centro. O centro é 4 menos 2, então vai ficar x menos 4 ao quadrado sobre o valor do a é 3, então fica 9, mais y menos k, mas como k é menos 2, esse menos vai multiplicar com esse menos e vai ficar mais, então vai ficar y mais 2 ao quadrado sobre b ao quadrado. Aqui o b, vou fazer aqui a continha do lado, o b é igual a 2 raiz de 3, então b ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, não é? Então vai ficar 4 vezes 3, isso aqui vai dar 12. Então aqui vai ser 12 igual a 1. Então essa vai ser a equação da nossa elipse. Percebam que a forma de fazer os cálculos com A, B e C é sempre o mesmo, quando está o centro diferente da origem, só no final com a equação vai ter esses dois termozinhos aqui, que é o H e o K, que a gente tem que prestar atenção e substituir, mas vai ser dado na questão. Então, beleza. Um último exemplo aqui, eu quero encontrar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da elipse que tem essa equação. Então, quando ele dá a equação dessa forma, a gente sempre vai completar quadrado. Aí lembra, para completar quadrado, a gente vai juntar aqui os termos próximos que tem x, então é 4x ao quadrado menos 8x mais 9y ao quadrado menos 36y igual aí o que tá número, coloca para o outro lado, então fica menos 4. E agora eu vou completar quadrado. Aí para isso eu vou primeiro isolar o x ao quadrado, então eu coloco esse 4 em evidência. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x. Aí lembra, o terceiro termo que eu tenho que somar aqui vai ser mais, aí eu pego esse termo aqui que está multiplicando x, divido por 2 e elevo ao quadrado. Então 2 dividido por 2, 1, eleva ao quadrado fica 1, então é isso daqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com y, coloco o que está multiplicando y ao quadrado em evidência, fica 9, aí fica y ao quadrado menos, aí aqui fica 4y, né, porque 9 vezes 4 é 36. E o terceiro termo é a mesma coisa, divide o que está multiplicando y por 2, 4 dividido por 2 dá 2 e eleva ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. Aí isso aqui vai ser igual a menos 4, e agora eu vou somar aqui, nesse segundo membro, o que eu somei no primeiro. No primeiro membro eu somei 4 vezes 1, né, que é 4, mais, e somei 9 vezes 4, que é 36. Então eu fiz essas duas somas, então eu tenho que somar do outro lado para equilibrar a conta. Agora a gente deve fatorar, né, esses trinômios quadrado perfeito. Então aqui vai ficar 4, aí aqui vai ser 2 termos elevado ao quadrado. O primeiro termo é x, o segundo termo é a raiz do último aqui, então como é 1 vai ser 1. E o sinal vai ser o sinal do meio, então aqui vai ser menos. Aí mais o mesmo esquema, aqui 2 termos ao quadrado. O primeiro vai ser o y, o último vai ser a raiz do último aqui, que é a raiz de 4, que é 2. E o sinal é o do meio, então é menos. Isso aí vai ser igual. Fazendo essa conta aqui, dá 36. Agora, para ficar na forma da equação da elipse, a gente divide os dois lados por 36 para ficar só uma aí no segundo membro. Então vai ficar 4 vezes x menos 1 ao quadrado sobre 36, mais 9 vezes y menos 2 ao quadrado sobre 36 igual a 36 sobre 36 dá 1. Fazendo a simplificação aqui, dividindo por 4 em cima e embaixo, fica x menos 1
ao quadrado sobre 9, mais, agora fazendo a simplificação, dividindo em cima e embaixo por 9, fica y menos 2 ao quadrado sobre 4. Isso aqui igual a 1. Então, a gente tira daqui que a ao quadrado é igual a 9. Então, a vai ser igual a 3. B ao quadrado é igual a 4. Então, b igual a 2. Como a é maior do que b, então a fórmula por c, a gente sabe que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vai ficar aqui 9 igual a 4 mais c ao quadrado. Resolvendo isso daqui, c vai ser raiz de 5. Então, a gente já encontrou o a, o b, o c. Então, a gente já pode encontrar todos os nossos pontos. O centro a gente tira desses termos que está diminuindo x e y, né? Então, vai ser eles com sinal contrário. Então, o centro vai ser 1 e 2. Os vértices, como o a é maior, então vai ser paralelo ao eixo x. Então, eu tenho A, A1A, B1B. Então, o A1A vai ser em cima do eixo x, né? Então, vai ser 3 Opa, desculpa. Na verdade, é melhor a gente fazer aqui a figura para ajudar a calcular esses vértices. A gente desenha aqui o centro. A gente desenha o centro. X é 1, y é 2. Então, é esse ponto aqui. Aqui é 1 e 2. 1 e 2. Para desenhar, como o A é maior que o B, então a gente sabe que o eixo vai ser... o eixo maior vai ser paralelo ao eixo X, então ela vai estar deitada. Beleza. Então, para saber o A, A1 e A, então a gente tem que andar do centro 3 unidades para frente, 3 unidades para frente e 3 unidades para trás. Então, vai ser aqui e aqui, o A1 e o A, né? Então, como aqui é 1, então aqui tem que ser 4, porque o A é 3. Como aqui é 1, voltando 3 casas, aqui tem que ser menos 2, né? São 3 espaçozinhos aqui. Com o B é a mesma coisa, a gente tem que o B é 2, então como aqui é 2, então o B vai descer 2 unidades, então fica aqui, esse é o B1. E o B2, a gente sobe 2 unidades, como aqui é 2, sobe até o 4. Então, isso aqui vai ser o B normal. Aí, para desenhar a elipse, basta unir esses 4 vértices aqui. Não ficou muito boa, mas é uma elipse. Então, a gente identifica os pontos, né? O A1 vai ser o menos 2, 2. O A vai ser o 4, 2. O B1 vai ser o 0. Desculpa. 1, 0. E o B vai ser o 1, 4. Faltaram os focos, né? O foco a gente soma com raiz de 5 e diminui com raiz de 5 o centro, né? Então, o foco vai estar aqui na mesma altura, o y vai ser a mesma coisa, vai ser 2. Então, o foco vai estar aqui, foco e foco 1. Eles estão na mesma altura, então o y vai ser 2. Foco 1 e foco. O y vai ser 2. E o x, a gente vai somar o que tinha aqui, que é 1 com raiz de 5 e diminuir com raiz de 5, né? Então, vai ser 1 mais raiz de 5 e 1 menos raiz de 5. Que é que ele vai para trás e para frente, esse raiz de 5, que é a distância para o centro. E por fim, ele pede o quê? Falta a excentricidade, né? A excentricidade, nesse caso, vai ser C sobre A, já que o A é maior que B. Então, vai ser raiz de 5 sobre
e o A é 3. Isso finaliza aqui a nossa aula. Lembra que, né, quando está translacionado aqui, ou transladado a elipse, tem que prestar atenção bem nesses pontos, os vértices, porque eu tenho que somar e diminuir com os valores de A e B o centro. Então, mas é só fazer essa soma e subtração que dá tudo certo. E isso finaliza a aula.